Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Esta aula compõe um conjunto maior que é a Lei Complementar 79 de 2012 do Estado de Tocantins. Esta lei trata sobre a organização básica da Polícia Militar. Quando falarmos de organização básica, significa dizer quais são os órgãos, não é isso? Nós temos diversos tipos de órgãos na estrutura da Polícia Militar e a lei ela traz isso de forma organizada e coordenada. Na aula de hoje, nós vamos falar tudo que você precisa saber para o concurso sobre os órgãos de direção. Só dando uma deixazinha para vocês, quando você ouvir falar direção, significa dizer quem está no topo, quem comanda, quem lidera, quem manda de fato e de direito, né? Órgãos de direção, né? Então aqui, rapidamente, a emenda da lei, Lei Complementar 79 de 27 de abril de 2012, dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado de Tocantins e adota outras providências, né? Esta lei, só para você situar na lei como geral, nós temos 3 capítulos, tá certo? O primeiro capítulo, aula administrada, aula dada, aula disponibilizada. O segundo capítulo, nós falamos da estrutura geral bacana. E agora nós vamos falar sobre os órgãos de direção. Lembrando que não é apenas direção, né? Nós temos órgãos de apoio, próxima aula, depois órgãos especiais de execução, uma aula só, gestão profissional e disposições gerais e transitórias. Então, aqui é um curso, o professor separou, né, sessão por sessão, capítulo por capítulo, para quê? Para o aluno ter uma noção do todo, bacana? Órgãos de direção. Já dando a deixa para vocês, né, nós temos aqui, podemos dizer que os órgãos de direção é composto, né, pelo comandante-geral e pelo Estado-Maior, né? Então, nós temos aí as duas entidades, os dois órgãos previstos na estrutura organizacional da polícia que vão exercer a direção na polícia, né? Então, vem comigo, rapidamente, dos órgãos de direção, compete aos órgãos de direção, né? Olha só, aos órgãos de direção, né? Ou seja, é mais de um. Não é somente o comandante-geral, né? Então, você tem que entender quais são esses órgãos de direção. Primeira coisa, a primeira coisa importante, o que compete? Ou seja, competência para os órgãos de direção. Gente, quem está no topo? Vamos lá, princípio administrativo, né? Quem está no topo de uma estrutura é responsável o quê? Pelo planejamento, né? Quem planeja não executa, quem executa não planeja. Então, os órgãos de direção vai ter o quê? A formulação das diretrizes do planejamento, do comando, da liderança, responsável pelos resultados, ok? Pela normatização, todas essas funções que eu falei fazem parte do quê? Dos órgãos de direção. E claro que as competências vai trazer isso, né? O comando, a administração e o planejamento geral com vistas à organização da corporação. É exatamente quem está no topo, olha só, aos órgãos de direção, o comando da tropa, a administração da tropa, o planejamento da tropa com vistas à organização da corporação, né? Lembre-se, nós temos 4 tipos de órgãos, órgão de direção, está lá. Depois, órgãos de apoio, que vai dar apoio para a corporação e para os órgãos de direção. Professor, eu quero exemplo de apoio logístico, material logístico, tá certo? Músico, saúde, ou seja, é atividade meio, né? Depois você tem os órgãos de execução, que realmente é aqueles órgãos que vão executar o policiamento ostensivo, está lá, policiamento lá na comunidade, não é isso? O policiamento, né? Então, aquilo é a execução, tá? Então, aqui os órgãos de direção. 2, o acionamento por meio de diretrizes e ordens dos órgãos de apoio e de execução. Vamos interpretar esse cara aqui, que diz muita coisa. Vem comigo, ó. Acionamento. Então, você vai acionar a tropa por meio de quê? Diretrizes. O que é meio de diretrizes, né? Os órgãos de direção vão elaborar diretrizes, portarias e regras, né,
que elas serão aplicadas automaticamente. Os membros da corporação têm a obrigação de obedecer essas diretrizes, né? Então a tropa será acionada por meio de diretrizes e ordens, comando verbal ou escrito, né? Dos órgãos de apoio e de execução. Olha aí, quem planeja não executa. Quem que planeja? Os órgãos de direção. Quem que vai executar vai ser o apoio e a execução por meio de diretrizes e ordens, né? E, finalmente, terceira competência dos órgãos de direção, né? A coordenação, o controle, a fiscalização e a atuação dos órgãos de apoio e de execução. Outra função importante de quem está no topo da pirâmide é isso, né? O topo da pirâmide é responsável pelo resultado geral da corporação. E este resultado geral da corporação, né? Ela consegue garantir através da coordenação, ela tem um controle, fiscalização da atuação dos órgãos de apoio e de execução. Apoio, atividade meio. Execução, atividade fim, tá? Estou falando isso porque vocês vão ter que saber. Na prova, o examinador vai dar um exemplo dos órgãos de direção para você, algum exemplo de alguns órgãos, né? E você vai ter que ter o discernimento para identificar se é um órgão de direção, um órgão de apoio, um órgão de execução. Nessa aula, eu vou simular alguns exercícios para vocês fixarem um pouquinho o conteúdo. Vem comigo, né? Os órgãos de direção compõem o comando geral da corporação que se constitui do... Vamos lá, gente. Então, o órgão de direção está localizado aonde? No comando geral da corporação, no QG, no comando geral. Então, todos os órgãos de direção estão onde? No comando geral, né? E no comando geral é constituído por dois órgãos: o comandante geral e o Estado-Maior, né? O comandante geral, tá? É o responsável e está no topo da hierarquia, né? Lembre-se que aqui é a Polícia Militar, e Polícia Militar, que difere do pessoal civil, é sobre os princípios da hierarquia e da disciplina. Hierarquia, apenas uma pessoa manda, tá? Na hierarquia, você sempre obedece a um chefe, tá? Você está subordinado a uma pessoa. E claro que na polícia você vai chefe do chefe do chefe do chefe até chegar no topo. Quem que está no topo? Quem que está no topo é o comandante geral, né? Então, no âmbito da Polícia Militar do Estado de Tocantins, e aí eu já faço um adendo aí para todas as polícias do Brasil todo, né? Todas as polícias militares, o comandante geral está no topo, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que assistiram aí parte dessa aula, né? Uma aula top de linha, uma aula do Lá Concursos. Convido vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o nosso curso, completaço, super atualizado, ponto a ponto digital, com um projeto pedagógico específico para o concurso da Polícia Militar de Tocantins 2018 para o cargo de soldado. É isso mesmo, nós elaboramos um curso completaço por apenas 10 parcelinhas aí de R$ 25,00. Você vai ter direito a assistir essas aulas por 90 dias. Durante esse período, você vai assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E além disso, tá, além das aulas com professores top de linha, nós julgamos o seguinte: o aluno, para ficar competitivo, ele tem que ter diferencial. O aluno que tem diferencial é o aluno que estuda com foco, com estratégia, com planejamento, ou seja, com projeto pedagógico. Aqui no LAC, neste curso da PM de Tocantins, por apenas 10 de 25, você vai ter a nossa metodologia que nós mesmos desenvolvemos desde 2012, chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, você vai ter um treinador pessoal de concursos para a PM Tocantins. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essas metas de estudos, eu tenho certeza, cada meta cumprida é um degrau que você sobe, que você vai ao rumo da sua aprovação. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concursos. Tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Se você deseja aí, tá, esse material de apoio dessa aula, clique aqui embaixo, tá certo? Que nós temos aí, você pode fazer o download desse material gratuitamente, basta um pequeno cadastro no nosso site. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.
Música